dizem que em todo o mundo não teve filho mais ingrato que o tal Romãozinho. Foi lá, em Natividade, que se deu essa história. A cidade ainda ficava nas terras de Goiás, muito antes do estado ser dividido, e essa cidade passar a fazer parte do estado de Tocantins. Jurema e Zé Romão chegaram na cidade no fim do século XIX. Os dois eram recém-casados e vinham do estado da Bahia. A mulher estava grávida e pela barriga já parecia em tempo de parir o menino. O marido tinha conseguido comprar um pequeno pedaço de terra ali na Natividade. Mal tinha feito um mês da chegada do casal e Jurema, numa noite, começou a sentir as dores de parto. Mas não era uma noite qualquer. Era a noite de quinta para sexta. E sexta-feira, que ia ser justamente dia 13. O marido bem que tentou fazer o parto, mas a mulher sangrava muito. Zé Romão teve que sair na carreira atrás de uma parteira. Perguntou em algumas casas e uma senhora lhe indicou uma velha benzedeira que fazia vez ou outra um parto por ali. Ele foi bater na casa dessa senhora e ela aceitou fazer aquele parto. Seguiu Zé Romão pela estrada e no meio do caminho o homem explicava toda a situação em que a mulher se encontrava para parir aquela criança. Uma coruja rasgou mortalha em algum canto da mata escura. Noite ruim para nascer criança, disse a benzedeira. A mulher, na casa de Zé Romão, fez seu papel de parteira e trouxe a criança ao mundo. Era um menino. A criança, porém, não chorou, mas respirava normalmente. A benzedeira não gostou nada daquilo, justamente em madrugada de sexta-feira 13, data que o menino tinha vindo ao mundo. Aquele nascimento tinha incomodado e assustado a parteira, que logo se despediu e seguiu para sua casa em passos rápidos. No meio da estrada, ela seguia fazendo o sinal da cruz. O pai decidiu que o filho teria o mesmo nome dele, José Romão Oliveira Filho, e o menino logo ganhou o apelido de Romãozinho. Mas aquele apelido carinhoso não ia em nada combinar com aquela criança. Romãozinho, logo que começou a andar, se mostrou desobediente. Fazia tudo o contrário do que os pais mandavam. Se a mãe mandasse ele não pegar em alguma coisa, aí é que o menino queria mesmo pegar. Jurema nunca ergueu a mão para dar nem sequer uma palmadinha no menino. Acreditava que apenas seu amor bastaria para que ele se tornasse um bom homem. Romãozinho só tinha medo de uma coisa, do pai, que apenas com um grito conseguia fazer o menino se aquietar. Romãozinho tinha medo dele, mesmo que nunca tivesse lhe batido. Enquanto o pai estava em casa, o menino ficava desconfiado e evitava estar perto dele. Para sorte de Romãozinho, o pai passava mais tempo trabalhando do que em casa. Zé Romão trabalhava numa fazenda, em um trabalho que para ser escravo só faltava pouco. Por isso, quando chegava à noite em casa, tudo que fazia era tomar um banho, comer e cair na cama para levantar cedo. Os únicos momentos em que Romãozinho via o pai era de meio-dia, quando ele e a mãe iam levar seu almoço, e à noite, quando ele chegava do serviço. Enquanto o pai estava fora, Romãozinho passava o tempo aprontando tudo que não presta. Aos 8 anos, corria pelos sítios vizinhos, destruindo roçados e os jardins. Sentia prazer em ver a reação das pessoas ao encontrar suas coisas totalmente destruídas. Aos 10, o menino já falava todo tipo de palavrão. A boca dele era tão imunda que o pai ameaçou lavar ela com sabão. Aos 11, Romãozinho passou a fazer coisas macabras. Judiava de outras crianças vizinhas, tanto que nenhuma mais queria brincar com ele. Os animais se tornaram então suas vítimas favoritas. Jurema teve que esconder o estilingue que o pai tinha feito para ele, pois doía no coração dela ver tanto passarinho morto pelo filho. O cavalo recém-comprado por Zé Romão acabou envenenado pelo filho. Os pais nunca desconfiaram
que o menino fosse o autor daquela morte. Oxe, tu não tá recebendo as notificações do caos de cordel não, é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal. Ou então, desativa o sininho e ativa de novo. E dessa vez, põe para receber todas as notificações. Agora sim! De vez em quando, Jurema encontrava restos de cães e gatos na mata, perto da casa. Alguns estavam pendurados pelo pescoço em cordas nos galhos das árvores. Outros eram encontrados como se tivessem sido espancados até o final. Jurema temia que o filho fosse o autor daquelas mortes dos pobres animais. Dentro dela, não queria acreditar naquilo. Um dia, quando Jurema estendia a roupa no terreiro, viu quando o filho entrava na mata chamando um cachorro. O animal seguiu o menino alegremente. Jurema decidiu tirar a prova de que o filho não era o matador dos animais. Ela seguiu o menino sem que ele soubesse. E num capoeirão, Romãozinho parou. O cão também parou e inocentemente balançava a cauda, esperando brincar com o menino. Jurema, também parada já a uma certa distância, para que o filho não a visse, ficou ali a observar. De repente, Romãozinho pegou uma corda feita de imbira e amarrou os pés do cão, que nem ofereceu resistência. O que Jurema viu o filho fazer com o cão foi algo que assombrou ela por vários meses. Naquela hora, ela provou, com os olhos, o que seu coração já sabia. O filho era uma pessoa muito ruim. Era ele o autor das mortes macabras dos animais. O pior é que depois de cometer aquela atrocidade com o pobre cão, Romãozinho sorria e gargalhava como se tivesse ouvido uma piada engraçada. Assim que concluiu o ato macabro, o menino saiu dali correndo, se afundando dentro da mata. Jurema, assim que teve certeza de que o filho não voltaria, se aproximou do local onde o cão estava vivo há poucos minutos. O cenário era macabro. Jurema ali chorou, de tristeza. Romãozinho, meu filho, achei um cachorro morto lá perto do capoeirão. Você viu? Perguntou ela ao filho, no mesmo dia em que chegou em casa e o menino tinha vindo para tomar o seu café. Vi não, mamãe, disse o menino cinicamente. Jurema nada disse para que o filho não suspeitasse de que ela sabia daquele diabólico segredo. A mulher também não dizia nada ao marido. Para Zé Romão, Romãozinho era um bom menino. Jurema achava que aquilo fosse só uma fase e que ia passar logo. Mas ela ia saber que estava terrivelmente enganada. Romãozinho passou a cometer pequenos furtos nos sítios e nas vilas. Num deles, quase foi morto por um dos agricultores. O resultado foi um tiro na perna. Jurema tratou do filho com todo carinho, ainda acreditando que aquilo fosse passar um dia. Acreditava que com muito amor ia mudar o gênio maligno daquele menino. Mas um dia, quando o menino andava nos 13 anos, as coisas pioraram. Um fazendeiro, certa manhã, apareceu na porta de Jurema. Ele estava furioso. A mulher estava fiando algodão quando viu o homem esmurrar a porta. Assustada, correu para abrir antes que a porta fosse arrombada. Se seu filho se enxerir de novo para minha filha, eu vou ser obrigada a dar um fim na vida dele, disse o homem apontando para Romãozinho. O menino ficou calado, se prendendo para não rir. O fazendeiro ainda contou os desaforos e sem-vergonhice que o menino tinha falado para a filha dele. Ele ameaçou matar Romãozinho caso ele aparecesse de novo em suas terras. Nesse dia, Jurema decidiu fazer o que nunca tinha feito. Pegou um dos cinturão do marido e foi na direção de Romãozinho para lhe dar uma pisa. Mas o filho já era mais forte que ela e segurou o braço da mãe, antes que ela pudesse lhe acertar a primeira cinturãozada. Romãozinho nessa hora sorria malignamente. Jurema não conseguia acreditar que aquele era seu filho. O menino ria, parecendo mais um doente demoníaco.
Quando seu pai chegar, eu vou contar tudo que você vem fazendo, Romãozinho, disse ela chorando. Romãozinho sorriu e fingiu que não ligava para aquilo. Mas ele tinha medo do que o pai podia lhe fazer. Como castigo, sua mãe o deixou sem almoço e mandou que ele levasse a comida do pai. Já fazia tempo que Romãozinho é quem ia levar o almoço do pai sozinho, lá no sítio onde ele trabalhava. Logo, ele saiu para levar o almoço e no caminho ele sorria. Tinha tido uma ideia diabólica. Parou na metade do caminho e comeu toda a galinha que sua mãe tinha colocado na marmita do pai. Terminado de comer, cuspia os ossos dentro do prato que ia enrolado numa pequena toalha. Desarrumada toda a comida e com os ossos em cima, o menino embrulhou tudo. Assim que chegou, o pai, que estava morrendo de fome, reclamou da demora do filho. Que demora é essa, menino? Já estava aqui morrendo de fome, disse o pai, largando a enxada no meio da terra. Tá aqui, papai, disse ele, entregando a marmita. Mas quando o homem abriu, não entendeu nada. Que brincadeira é essa, Romãozinho? Que comer é esse todo bolido? E a galinha só tá os ossos? Perguntou o pai, partindo para cima do filho. Pai, foi a mãe que mandou assim. Ela comeu tudo, mais outro homem, que todo dia vem almoçar lá em casa. Depois, os dois cuspiram no prato e deixaram só os ossos, e mandaram trazer para você, disse Romãozinho, se prendendo para não rir. Que história é essa, menino? Perguntou Zé Romão furioso. Foi como eu disse, pai, falou Romãozinho. O pai do menino largou o prato no chão e saiu numa pisada só. Romãozinho seguia sorrindo atrás dele para ver como findaria aquela sua ideia. Ao ver o marido chegar em casa cedo, Jurema parou de fiar algodão e foi logo dizendo que tinha algo para dizer a ele. O homem, tomando aquilo como confirmação de tudo que Romãozinho tinha dito, golpeou a mulher por sua peixeira. Por que tu fez isso, Zé Romão? Disse ela, já desfalecendo. Pela sua traição de botar outro homem dentro de casa enquanto eu trabalho pesado, disse ele. Nunca faria isso, homem, respondeu a mulher, já caída no chão, toda ensanguentada. Foi Romãozinho que me contou. Foi ele que me disse que tu e outro homem tinha comido todo o almoço e tinha mandado para mim só o resto, disse ele. Nessa hora, ele olhou para o filho e viu que Romãozinho não parava de rir. Ele mentiu, disse Jurema. Zé Romão olhou para o filho que sorria como se nada de ruim tivesse acontecido ali, naquele momento. O homem se encheu de remorso e naquele instante se golpeou, caindo no chão, já sem vida. Romãozinho não parava de rir nem mesmo diante dessa situação. E quando viu o pai, que já estava sem vida, foi que ele sorriu ainda mais. Jurema, já nos últimos suspiros, ao ver o filho sorrindo como um demônio, disse num fio de voz: Tu nunca vai morrer, filho desnaturado. Tu vai vagar pela terra sem conhecer o céu e nem o inferno, e nada do que tu faça vai te dar alegria mais. Falou a mãe antes de parar de respirar. Romãozinho continuou sorrindo. E ali ele ficou na casa. Dizem que ele não conseguiu mais viver ali naquela casa sem saber cozinhar e nem como se manter. Passou a correr pelas estradas e lugares ermos, infernizando a vida de quem encontrasse. O povo também fala que ele continua vivo, cumprindo a maldição que sua mãe tinha lhe jogado. E volta e meia tem aqueles que dizem ter visto ele fazendo ou sofrendo de acordo com suas diabruras. E muitos ainda têm sofrido com as suas diabruras. O Rio São Francisco esconde muitas lendas. Na divisa de Petrolina e Juazeiro é que essa história se passa. José vivia mais a mãe, Dona Marta, bem defronte ao Rio São Francisco. Ele gostava de aprontar presepadas com as pessoas. Enquanto as lavadeiras lavavam roupas, José mergulhava nas margens do Rio São Francisco e quando as mulheres estavam desatentas, ele puxava as peças para que o rio levasse embora. As mulheres ficavam desesperadas ao verem suas roupas indo-se embora no rio. Quando não era isso,
molhava as roupas enxutas que eram colocadas nas pedras para secarem. E quando as pessoas procuravam por quem tinha feito aquelas presepadas, encontrava o garoto escurinho, rindo feito um diabinho. Uma risada estridente que irritava aqueles que descobriam as suas artimanhas. Quando ele reclamava com Dona Marta para dar um corretivo no filho, ela fingia que não sabia de nada e apenas prometia dar um castigo no menino. E assim José ia crescendo e mais encapetado ele ficava. Era uma verdadeira peste e logo que deu para adolescente, ficou alto e começou a aprender outras artimanhas. Ele virou um grande nadador e, melhor ainda, um mergulhador. Diziam que José tinha talento para ser peixe e agora tinha o costume de derrubar os peixes das canoas dos pescadores de volta na água. Aproveitava que eles estavam virados para um lado com a rede e pegava as vazias e sacudia dentro d'água. Ou então vinha por baixo do barco e com a faquinha rasgava as redes, que cheia de peixe largava o conteúdo de volta nas águas. Foi aí que 2 pescadores, vítimas do endiabrado menino, resolveram se vingar. Ele gosta de aprontar com os outros, né? Hoje ele vai saber o que é bom pra tosse, disse um deles, sorrindo. Ele hoje vai me pagar aquela rede furada e os peixes que me fez perder, disse o outro. Oxe, tu não tá recebendo as notificações do Caos de Cordel não, é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal. Ou então desativa o sininho e ativa de novo. E dessa vez põe para receber todas as notificações. Agora sim! Os 2 homens correram pela mata no rumo da casa de José, levando um saco de pano. Na casa, o menino jantava com a mãe, quando ouviu alguém chamar seu nome. José estranhou aquilo. Não tinha amigos ali ou em outro canto da cidade. Muito pelo contrário, o rapaz não era bem quisto na cidade não, principalmente entre os pescadores. José saiu à porta, deixando a mãe lá dentro, terminando a janta. Mas para surpresa do rapaz, quando ele olhou para fora, não tinha ninguém ali. Toma, José, vem ver o que a gente trouxe para tu, disse uma voz que vinha de trás da mata. Quem é? Perguntou ele curioso, saindo no meio do terreiro. Toma aqui, ó, disse a voz, que dessa vez José percebeu vinha de trás dos matos. Sem pensar 2 vezes, o rapaz seguiu até lá, fisgado pela curiosidade. Chegando lá, viu os 2 pescadores que já conhecia do rio. Na mão de um deles tinha uma garrafa cheia de cachaça. Os 2 sabiam que José tinha um fraco por bebida alcoólica, principalmente cachaça. E o rapaz bebeu tudinho sozinho. E assim ele ficou bêbado. De repente, ele sentiu algo cair sobre ele. Era uma rede de pesca, mas não daquelas finas, e sim daquelas de fio bem grosso. Aquelas que têm um nylon muito resistente. O rapaz, bêbado, nem tentou se libertar. Alguns minutos depois, Dona Marta saiu à procura do filho, achando aquilo estranho. Tava demorando demais. Zé, quem era? Perguntou ela, procurando pelo filho. Mas ali não tinha ninguém. Os 2 pescadores arrastaram o menino por todo o caminho da mata até as margens do Rio São Francisco. Mas ali ninguém morava por perto para ver o que estava acontecendo. José viu um barco e, sem entender nada, sentiu quando lhe jogaram dentro. Já dentro da embarcação, se afastaram até uma certa distância da margem do rio. Bora ver quanto tempo tu aguenta debaixo d'água, disse um dos pescadores. E assim, jogaram o rapaz dentro da rede no rio. Ele, bêbado, nada pôde fazer. Só sentiu as águas geladas do Rio São Francisco gelando sua pele. Logo, tentava nadar, mas a rede lhe impedia. Porém, o pior estava por vir. Os pescadores jogaram nas águas uma enorme pedra que estava amarrada justamente à rede em que José estava. E assim que a pedra afundou, logo puxou o rapaz para dentro da água. O som das gargalhadas dos pescadores
podia se ouvir ali no rio naquela hora. José tentava segurar a respiração, mas sabia que não aguentaria por muito tempo. O rapaz afundou até que a pedra tocou o fundo do rio. Mas nas águas do Rio São Francisco moram muitos malassombros e entidades que vivem na água. Uma delas, conhecida por Mãe dos Peixes, uma entidade zombeteira e que tinha a forma de um curimatã, conhecedora das artimanhas de José, resolveu lhe encantar, para que assim o rapaz pudesse se vingar dos pescadores. Naquele momento, José conseguiu respirar debaixo d'água e percebeu que sua pele agora tinha escamas como as dos peixes, e os pés e as mãos pareciam com pés de pato. Sem entender o que tinha lhe acontecido, a primeira coisa que ele fez foi se livrar da rede, e mais ágil que nunca, nadou até a superfície em segundos, e viu os pescadores voltando para a margem. De repente, a água foi jogada nos pescadores. Os dois acharam aquilo muito estranho. Será possível que José escapou daquela rede grossa? Perguntou um deles. E de repente, viram um vulto negro saltando nas águas. Poxa, o que foi aquilo? Perguntou um dos pescadores. Não pode ter sido José não. Como é que ele ia sair daquela rede? Disse o outro. E nessa hora, algo bateu no casco do barco, fazendo ele balançar muito. Foi nessa hora que o barco virou com os dois pescadores e logo caíram nas águas do Rio São Francisco. Um deles começou a nadar o mais rápido possível para tentar chegar até a margem, mas logo sentiu que algo lhe segurava os pés e lhe puxava para baixo. O outro tentou segurar o colega, mas não tinha forças, e viu quando o colega afundou e quando as últimas bolhas de ar estouraram fora da água. Então, o outro pescador que sobrou tentou nadar de volta para a margem, mas não chegou nem a dar 2 braçadas e à sua frente estava aquele rosto que, embora careca, lhe era familiar. Era José, dessa vez com aparência de peixe. Nas águas silenciosas do Rio São Francisco, naquela noite, se ouviu um terrível e macabro grito. Era o grito daquele pescador. Pela manhã, os primeiros pescadores que saíam para trabalhar encontraram 2 corpos. Eles reconheceram imediatamente os colegas de pescaria. E alguns até sabiam do plano daqueles 2 para matar José. Mas nem imaginaram que o rapaz tinha algo a ver com a morte deles. Pelo menos até saber que José tinha desaparecido. Nos dias seguintes, Dona Marta procurou pelo filho por todo canto, até onde pôde, mas não conseguiu encontrá-lo. Desistiu e acabou se mudando dali. Não sabia que ele tinha se encantado e, como maldição, não podia mais sair das águas do Rio São Francisco. Vivia ele agora como um peixe. Os pescadores começaram a ver a figura de um rapaz que de vez em quando aparecia nas águas do rio. E logo o chamaram de Nego d'Água. Alguns, até hoje, jogam uma garrafa de cachaça no rio para que o Nego d'Água lhes deixe pescar em paz. Outros lhe oferecem peixes para que assim ele não vire suas embarcações. Foi desse jeito que nasceu o Nego d'Água. Em 1817, chegava ao Brasil uma família judia fugida da perseguição do Santo Ofício, a Inquisição Católica em Portugal. Seguidores do judaísmo, eles também encontraram resistência em solo brasileiro e, por isso, se refugiaram em terras do atual município pernambucano de Vitória de Santo Antão. Ali, pensaram encontrar descanso, mas estavam enganados. Os brasileiros que moravam ali eram mais amigáveis. Apesar da família ter medo de ser descoberta, se davam bem com os moradores. Ali, pensaram encontrar descanso, mas estavam enganados. Álvaro Mendes era o patriarca e Judite, sua esposa. O casal tinha 2 filhos, Afonso, de 13 anos, e Leonor, de 12. O clima quente do país afetou toda a família, mas principalmente Judite. A mulher tinha febres terríveis todas as semanas.
Porém, certa noite, ela não resistiu e acabou morrendo. Morria no mesmo ano em que chegavam ao país. Coube então a Álvaro cuidar sozinho dos filhos naquelas novas terras, mas a desgraça família estava só começando. 2 anos depois, numa certa tarde, o pai saiu para caçar, como costumava fazer sempre. Deixou as crianças no terreiro e saiu. Porém, uma entidade demoníaca estava à espreita na mata, que ficava em frente à casa. Um espírito tão antigo quanto aquelas terras. A entidade observava as crianças de dentro da mata. "Meninos, venham cá, quero ver vocês", disse uma voz alegre que Afonso e Leonor já conheciam. Os dois ficaram sem entender. Aquela voz era da finada mãe, Judite. "Parece a voz da mamãe", disse Afonso. "Parece mesmo", confirmou a irmã. "Venham cá, meus meninos", disse a doce voz novamente. "Oi, mamãe", gritou Leonor. "Não é ela, Leonor", disse Afonso. "É sim, é ela, Afonso, é a mamãe", disse a menina. "Venha, minha menina", chamava a voz. O sol já ameaçava sumir por trás da mata e Leonor caminhou na direção da voz cheia de saudades da mãe. "Vai não, Leonor, o papai disse pra gente não sair daqui", falou Afonso. Mas a irmã não deu ouvidos a ele e seguiu entrando na mata. Nino ficou vendo a irmã sumir entre as plantas da mata. "Mamãe, cadê a senhora?", perguntou a menina, e não vendo ninguém ali. "Como você está linda, minha menina", disse a voz, vindo mais de dentro da mata. "Eu estava com saudade da senhora, mamãe. Já faz 2 anos que eu não te vejo." "Eu não estou vendo a senhora", disse Leonor. "Eu estou aqui, minha querida. Venha que quero lhe abraçar", falava a doce voz. Leonor caminhou muito até que chegou em um terreno pantanoso e não viu ninguém. Só se ouvia o coachar dos sapos. Ali, 4 caminhos se encontravam no alagadiço. Apenas o vento soprava pelo capim ralo e pelas plantas do pântano. Um arrepio lhe percorreu o corpo. "Mamãe, cadê a senhora?" "Eu tô com medo", disse ela com a voz trêmula e pela primeira vez percebendo que tinha caminhado para muito distante de sua casa. Foi naquela hora que a menina viu subir da água uma sombra e vindo em sua direção. Leonor se arrepiou dos pés à cabeça. Era a entidade demoníaca que ali vivia pela mata, mas que morava dentro do pântano. Se aproximando, a menina viu a forma de um réptil. Aquela entidade tinha a cabeça na forma de um jacaré. "Eu sou Iacarangá, o espírito do pântano. Há muito tempo eu espero por alguém como você, mas hoje minha espera chegou ao fim", disse a entidade com a mesma voz doce e tranquila com que vinha falando. De repente, aquele ser avançou em Leonor. Dentro da casa, Afonso estava tenso. Pensava no que diria o pai se a irmã não voltasse. Alguém batia na porta. "Quem é?", perguntou o menino assustado. "Abre essa porta, Afonso. Sou eu, teu pai. Quem haveria de ser?", disse a voz vindo lá de fora. O menino ainda estava com medo. "Abre logo essa porta, menino", gritou a voz. Afonso abriu e se assustou. Era seu pai, com Leonor nos braços. "O que aconteceu, papai?", perguntou o menino. "Achei ela no meio da mata desmaiada. Vá pegar água para ela", mandou ele
pondo a filha na cama. A menina bebeu, porém não acordou, permanecendo como se estivesse desmaiada. Álvaro deixou a filha repousando. Questionado pelo pai do que tinha acontecido, Afonso contou tudo conforme tinha se passado. Comeram e depois foram se deitar. Estavam preocupados com a saúde de Leonor. Por isso, Afonso tinha perdido o sono. Tinha ficado muito nervoso com tudo o que tinha acontecido naquele dia. Foi quando, de sua cama, ele ouviu passos. Fingiu dormir e fechou os olhos. Estava morrendo de medo. Os passos pararam bem na frente da cama. "Tá sem sono, é?" perguntou Álvaro ao filho. Mais aliviado, Afonso respondeu: "Tô, papai", disse o menino e em seguida abriu os olhos. "Quer um café, meu filho?" perguntou o pai. "Quero não, papai", respondeu o menino. "Então vá dormir. Sua irmã vai ficar bem. Acabei de ver e ela não está com febre. Eu temia que fosse maleita, mas ela deve estar apenas um pouco fraca pela frieza do pântano. Amanhã ela estará melhor", disse o pai saindo. Afonso até que tentou dormir, mas o sono não vinha. Rolou para lá e para cá e nada de dormir. Foi quando viu passos de novo. O menino imaginou que fosse o pai novamente. Mas desta vez, ninguém apareceu. A fraca luz da lua, que entrava pelas frestas da casa, revelaram uma sombra aterrorizante. Parecia uma pessoa, mas com a cabeça de um jacaré. A sombra se aproximava cada vez mais do quarto do menino. Assustado, Afonso se cobriu todo com um lençol e ficou embaixo da coberta se tremendo. Os passos tinham parado. O que seria aquilo? Se perguntava. Seria um monstro ou sua imaginação? Após alguns minutos de tranquilidade, ele se descobriu e não viu mais nada. Foi quando de trás dele surgiu a irmã, mas havia algo demoníaco em seus olhos. Na manhã seguinte, se alguém passasse por ali, veria uma menina enterrando um homem no terreiro da casa. Mas o que não saberiam era que dentro daquela garota habitava um demônio. Ainda na madrugada, ela tinha devorado Afonso, mas não Álvaro, o pai. A verdade era que agora ela precisava de carne de crianças para sobreviver. Não de adulto, que para elas não tinha valia alguma, mas apenas de crianças, que possuíam carne nova e macia. Pois cada criança devorada alimentava a eternidade do corpo humano, que mesmo envelhecendo, jamais seria vítima de doença alguma. Corpo este que agora era morada de uma entidade maligna. Logo, as crianças começaram a sumir das casas em vários lugares. Nas noites silenciosas, as crianças que não costumavam dormir cedo eram alvo desse ser. Algumas viam a figura de uma criança. Outros viam um enorme jacaré com roupas humanas caminhando pela noite. E ainda outros observavam uma velha encurvada que carregava um saco nas costas. E não demorou para que alguém batizasse essa entidade macabra de Cuca.